Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Então, estamos aqui na página 25 da biografia de São José, José de Nazaré, escrita por Jan Dobrazinski. Espero que eu esteja pronunciando esse nome certo, Dobrazinski. Então, na leitura de ontem, nós vimos o pai de José, Jacó, sugerindo a ele para conversar com Zacarias, um levita, significando que ele era da classe sacerdotal, para decidir o caminho que ele ia seguir, né? Provavelmente para sair de Belém e ir para outro lugar, né? Zacarias morava numa montanha, né? A montanha se erguia diante deles na extensão do horizonte. Os cumes dos montes surgiam um depois do outro, desgastados, erodidos pela passagem do tempo. Tratava-se da mesma serra rochosa que corria sobre Bet-Sur e que ele tivera diante dos olhos durante tantos anos. Então, de Belém via-se a montanha, né? Vista daqui, parecia diferente. Apreciava-se com mais nitidez, ora cortada a pique, ora formando pirâmides de cascalho. Havia passado o meio-dia, o espaço, sufocado pelo calor, erguia-se penosamente para o alto em sombras prolongadas. Os raios de sol davam às rochas um cálido tom alaranjado, muito diferente da cor azul cinzenta, que na mesma hora se mostrava na outra vertente da montanha. À medida que ele descia a ladeira desnuda, salpicada de rochas, ia se povoando de vegetação. As lanças negras dos ciprestes erguiam-se por cima dos barrancos, as folhas das palmeiras agitavam-se em ondas mais abaixo, branquejavam os cardos entre os tufos de capim. Cada declive era uma escada marcada por paredes brancas feitas de pedras planas. Por cima das paredes abriam-se frondosas as vinhas, deixando ver entre as folhas os seus cachos de uvas pretas. Um pouco mais abaixo, no fundo do vale, destacavam-se as fileiras de grandes oliveiras cinzentas. De todas as porções de terra cultivada, erguiam-se as vozes dos trabalhadores. No ar límpido da montanha, cujo silêncio era quebrado pelo cantar de uma torrente, as vozes que voavam ao longe pareciam curiosamente próximas. Dois homens estavam sentados no terraço de uma casa. Acima de suas cabeças, uma pequena coberta de ramos e juncos entrelaçados projetava sua sombra tecida de luminosas sombras intermitentes.
A essa hora, do outro lado das colinas, tudo continuava dominado pelo sol do meio-dia. Aqui já se sentia o primeiro sopro refrescante do mar. Se queres ouvir meu conselho, José, filho de Jacó, dizia o velho sacerdote, eu vou dizer-te. É acertada a decisão de teu pai, de que deverias abandonar tua aldeia natal. O perigo do qual nos foi falado pode existir realmente. Dizem que Herodes ficou louco. Ele vê inimigos por toda parte. Está disposto a matar a todos que seus espiões apontarem. Estas notícias se repetem e o mais provável é que seja assim mesmo. Mas tu, igualmente, fizeste bem em não acompanhar os outros até a Síria, até a Antioquia. Né? Não conheço teus parentes e é possível que seja uma gente que, apesar de viver entre os goim, tenha mantido incólumes a fé e os costumes. Mas sei, por desgraça, que a imensa maioria de nossos irmãos que vivem naqueles países foi contaminada. Porque nosso mundo, José, está contaminado. José, que estava sentado imóvel, absorvendo as palavras de Zacarias, moveu-se. Não sei do que falas. Eu vivo no silêncio. Não sei o que acontece no mundo. Desço a Jerusalém unicamente por ocasião das festas. Jamais vou mais longe do que isso. Eu, por outro lado, faço frequentes visitas à cidade. Nossa estirpe constitui a 8ª classe sacerdotal, conforme a divisão de Esdras, inclusive do livro de Esdras. Né? A cada 6 meses cabe a nós o serviço no templo. Mas também visito Jerusalém em outras ocasiões. Vou até lá todos os meses, devido a diferentes assuntos. E quando estou no centro, ouço as novidades e as notícias do mundo. Às vezes encontro-me com gente que vem de muito longe. Pigarreou, apoiou as mãos ressecadas na balaustrada argilosa do telhado e, olhando à distância, começou a dizer: nós caímos sob a dominação de Roma. Nossos próprios reis solicitaram a ajuda romana. E mesmo que não tivessem chamado os romanos, eles teriam vindo aqui de qualquer modo. Trata-se de um povo ansioso por dominar sobre os demais. Inteligente, duro, sem piedade. Os imperadores romanos nos trouxeram a paz. Seus soldados vigiam as fronteiras e a segurança nas estradas. Seus coletores nos cobram os impostos. Mas Roma não é unicamente uma proteção severa. É também a fonte de um terrível veneno. Todos os males que Roma encontrou entre os povos conquistados confluíram ao seu coração. Fermentaram e se converteram em seu próprio mal. Roma tem seus deuses. Está disposta a aceitar qualquer outro deus em seu panteão. Tudo o que é mentira, vanglória, busca de comodidade, de prazer e de voluptuosidade conflui para Roma, e de Roma espalha-se pelo mundo. Este é o veneno de que te falo. Antes que Roma dê um passo adiante em suas conquistas, antes que,
como uma serpente, envenene suas vítimas. Voltou a calar-se por um momento e, através da abertura que deixavam suas pálpebras semicerradas, permaneceu fitando as cristas desnudas que se erguiam por cima das ladeiras verdejantes. A proteção romana e a paz romana, continuou, trazem a segurança e, não obstante, envenenam. Ali, onde os nossos vivem entre estranhos, o mal os alcança com facilidade. Mas ameaça a todos nós também aqui. Muitos sacerdotes dizem: desde que haja paz e possamos oferecer nossos sacrifícios ao Altíssimo, tudo está bem. Herodes não se intromete em nossas vidas. As fronteiras do reino alcançaram os limites do reino de Davi. Os fariseus conspiram e se rebelam. Anunciam ao povo que é preciso assumir a luta para preservar a pureza. Sustentam que logo será dado o sinal. Recordam-nos a última profecia sobre o Messias. Mas, apesar de suas afirmações, mantêm estreitas relações com a corte. Alguns deles até conseguiram receber favores de Herodes. É difícil saber o que eles realmente perseguem. O povo já não sabe a quem escutar. Israel tornou-se um rebanho que perdeu o seu pastor. Essa descrição de Zacarias é muito, muito importante para a gente entender exatamente o momento do nascimento de Nosso Senhor Jesus Cristo, né? A importância dos fariseus, né? Para a dominação de Roma sobre a Jerusalém, né? A relação dos fariseus com Herodes, né? A atitude corrompida, né? Da classe, inclusive sacerdotal aqui, né? Israel tornou-se um rebanho que perdeu o seu pastor. Está dizendo Zacarias para José, né? O sacerdote emudeceu ao ouvir o ruído de passos na escadaria. A mulher que apareceu no terraço já era idosa, mas seu rosto, panado, riscado por inúmeras rugas, conservava os traços de uma beleza pouco comum e devia ter sido encantadora. Uns grandes olhos negros fitavam por cima das bolsas das pálpebras. O rosto tinha um aspecto severo, quase varonil. Em suas mãos segurava com cuidado uma grande jarra. Acompanhava uma serviçal com uma bandeja, onde havia uma vasilha com cevada torrada, frutas, uma salada de ervas e queijo de ovelha. Deixou tudo na mesa. Em seguida a mulher se inclinou, dizendo: terminou o tempo de trabalho e se aproxima a hora da ceia. Meu marido e seu jovem convidado aceitariam tomar a modesta comida que me permitir trazer? Ela estava de pé, a cabeça inclinada e os braços cruzados sobre o peito. Nessa postura, parecia mais uma serviçal do que uma esposa. O velho sacerdote
voltou a cabeça e fitou a mulher. Os olhos de ambos se encontraram e imediatamente ambos os rostos sofreram uma transformação radical. Desapareceu tanto a expressão severa, refletida no semblante da mulher, quanto a inquietação e o sofrimento que o rosto do homem parecia transparecer. Os olhos de ambos se iluminaram com um brilho cálido e um sorriso desenhou-se em seus lábios. Naquele momento, deixaram de ser aqueles anciãos que haviam deixado tudo pelo caminho atrás de si. Seja feito como disseste, disse Zacarias. O tempo do trabalho terminou, claro. E voltou-se para José. Gostarás de fazer a oração, meu hóspede? José ergueu as mãos e cobriu o seu rosto. Não, Zacarias, dize-a tu. És sacerdote, gozas de grande dignidade diante do Senhor. O ancião estremeceu. Seu rosto radiante, por um momento, voltou a ficar sombrio. Apertou os lábios e um espasmo atravessou as maçãs de sua face. Podia-se pensar que o homem estava tomado por alguma dor, mas ele se refez imediatamente. Apenas voltou a seu rosto a expressão de melancolia que José percebera ao entrar na casa do sacerdote. Zacarias pegou seu manto e, com uma voz ligeiramente trêmula, começou a recitar a Mishnah, oração que encerrava o tempo do trabalho. Bendito sejas, Senhor, Rei do universo e de toda a criação, por nos ter permitido viver este dia de trabalho árduo e nos ter preservado do pecado. Amém, disse José, quando Zacarias pronunciou as últimas palavras. Tiraram o manto que lhes cobria a cabeça e sentaram-se à mesa. Estavam sozinhos de novo, as mulheres haviam se retirado. A brisa soprava com mais força. Crescia o rumor das ramagens agitadas pelo vento no teto do terraço. Os trabalhadores que voltavam dos vinhedos tinham deixado de gritar e entoavam agora uma canção. Comiam em silêncio. Quando terminaram e beberam seu vinho diluído com água, José falou: Dou-te graças por teus conselhos, Zacarias. Meu pai tinha razão ao enviar-me a ti. O Altíssimo concedeu-te um grande conhecimento da vida, mas ainda não me disseste uma coisa. Já que acreditas que devo deixar meu povoado natal e concordas comigo que não devo acompanhar meus parentes para Antioquia, dize-me, para onde crês que devo partir? O que te sugere o Altíssimo neste assunto? Zacarias não ergueu a cabeça. Sua mão, de pele fina, enrugada e brilhante, como as escamas de uma serpente, deslizava suavemente de um lado para o outro pela borda da mesa. Esperas demasiado de mim, José, filho de Jacó. Disse-lhe após um momento de silêncio. Eu apenas te falava o que me ditava a minha experiência de ancião, que viu e ouviu muitas coisas. Entretanto, não procure em minhas palavras
a vontade do Altíssimo. Um ricto contraiu de novo o semblante tenso do sacerdote. Não entendo tuas palavras. Como sacerdote, estás muito próximo do Altíssimo. Tu o serves. É mais fácil para ti conhecer a vontade dele. Zacarias negou com a cabeça. E contudo, a bênção do Altíssimo não repousou sobre mim. De que estás falando? José se surpreendeu, né? Não tenho um filho, homem. José baixou o olhar. Sei de tuas desgraças, Zacarias. Não obstante, o Altíssimo. O sacerdote não o deixou concluir. Queres dizer que o Altíssimo pode fazer o que lhe agrade? É claro. No entanto, se ele envia semelhante opróbrio sobre seu sacerdote, isso significa que o considera indigno. As palavras já não tinham a entonação de dor, mas de desesperança. José fechou a mão sobre a orla do abrigo que segurava com os dedos. A violência da declaração levou-o a pensar que Zacarias não tivera com quem partilhar seus pensamentos e talvez os manifestasse em voz alta pela primeira vez. De início, fez instintivamente um gesto como se quisesse interromper confissões posteriores. Mas de imediato controlou o seu temor. Se quisesse ajudá-lo, teria de escutar até o fim. Assumir parte do peso que parecia esmagar a outra pessoa. Ele não afasta aqueles que o querem servir, começou a dizer. Contudo, José, a mim ele repeliu, disse Zacarias com dolorosa insistência. Não é só isto que me doeu. Interrompeu-se e por um momento lutou consigo mesmo. Não lhe era fácil, notava-se, expressar sua dor até o fim. Mas a primeira confissão foi como a ruptura de um freio. Baixou a voz, falava agora em um sussurro. Talvez ninguém o tenha notado, mas eu vejo. Tantos anos cumprindo o ofício sacerdotal. Tantos anos. E nunca, jamais, em todos esses anos, fui sorteado para oferecer um incenso, a mais digna de todas as oblações. Arremessou as palavras para fora de si e calou-se. Fez-se um silêncio como se uma tampa de pedra tivesse sido colocada. A brisa do entardecer, que aumentava de intensidade, agitava com rumor as ramagens do telhado. Abaixo, a torrente parecia gorgolejar mais forte. Minha vida chega ao seu fim, tornou a começar. É o meu último ano de serviço. Logo, não voltarão a me chamar. O Altíssimo me deu a prova de que não está satisfeito comigo.
Mas lembra-te de Jó, disse José, que buscava febrilmente por algo que pudesse arrancar o outro do fundo de seu desespero. Os amigos dele pensavam que o Altíssimo o havia castigado. Contudo, ele se sentia inocente. Existe alguém que possa sentir-se realmente inocente? As palavras de Zacarias tombaram com trágica lentidão. De toda maneira, eu encontrei minha culpa. José esteve a ponto de perguntar: e que fizeste? Mas se conteve. Sentia que se Zacarias tinha começado a falar de si, devia chegar até onde julgasse conveniente. Não podia fugir de escutar suas confissões, mas tampouco podia apressá-lo em nada. Uma falta pesa sobre mim. Zacarias continuava falando devagar, totalmente tranquilo na aparência. Eu dei muitas voltas e a encontrei em mim. O ancião se deteve um instante. Finalmente arremeteu. Sou culpado de amar a minha esposa. De amor? Repetiu estupefato. José repetiu estupefato. Como se pode errar amando? O amor tem um limite. Mas se teu amor não te afastou do serviço, não me afastou, mas tampouco me deixou esquecer. É preciso esquecer? É preciso, afirmou duramente. O que é o amor humano? Um consolo do qual é preciso saber desprender-se. E apoiou a cabeça na mão. Zacarias estava cansado com o que arrancara de si mesmo. Sentia-se como se tivesse extraído um espinho há muito tempo cravado em seu corpo. Expressou sua dor, com a qual lutava noite após noite, numa luta solitária. Vês, José, tentava expressar-se com muita sinceridade, mas esse sossego era a tal ponto forçado que sua voz tremia. Vês, José, eu a amo. Ela é para mim o amigo mais querido, mais próximo. Os escribas engoliu com força saliva. Os escribas dizem: temos de dar graças a Deus cada dia por não nos ter feito nem goim, nem mulher. Eu não seria capaz de rezar assim. Nunca. Já somos velhos os dois. Não sei o que vai acontecer quando a morte visitar a um dos dois. Quando chegam os dias do serviço e tenho de partir, não paro de pensar nela com saudades. Zacarias pronunciou as últimas palavras em um sussurro e calou-se. Reinou o silêncio. José pensava: por que conta isso a mim, que o vejo pela primeira vez? É verdade que mais de uma vez pessoas totalmente desconhecidas lhe haviam confiado suas preocupações mais íntimas. Vinham para encomendar
um arado ou uma relha e de repente sentavam-se e lhe contavam seus problemas. Pediam-lhe conselho. A ele que vivia em silêncio e sabia tão pouco da vida. Mas essas pessoas eram gente simples. Para elas, um nagar famoso por sua perícia era uma autoridade. Mas Zacarias era sacerdote, homem de experiência. Fazendo um esforço, como se tivesse levantado um grande peso, começou a dizer: Não compete a mim falar sobre isso, Zacarias. E abriu as mãos, perplexo. Não conheço a vida. Eu também ouvi um rabino falar que ao criar Eva com uma costela de Adão, o Altíssimo demonstrou a pouca consideração que tem a mulher, porque a costela é uma parte pouco nobre do corpo humano. Disse que a mulher foi criada para o homem, para fazer-lhe a vida mais fácil e mais agradável. Mas nós sabemos o quanto nossos patriarcas queriam as suas esposas. Que heróicas eram Débora e Judite. A mulher não pode somente ser para o homem. No amor pela esposa tem de ocultar-se algo santo. Não o entendo muito bem e não sei expressá-lo, mas estou convencido de que mediante este amor, o Altíssimo queria demonstrar alguma coisa grande e misteriosa. Abriu de novo as mãos e fitou o sacerdote, como se desculpando. Perdoa, murmurou. Não sei expressar melhor os meus pensamentos. Zacarias se calava, mas seu olhar estava fixo no rosto de José. Tu és jovem, começou, e, no entanto, disseste coisas pouco comuns. Fala. Crês que o Altíssimo tem um papel importante previsto para a mulher? Eu creio, exclamou José calorosamente. Estou convencido de que ele a elevará e a colocará junto dele. Eu não poderia amar uma mulher só porque ela existisse para mim. É assim que amas tua mulher? José baixou o olhar, repentinamente envergonhado por não poder conformar sua vida às suas palavras. Ainda não tenho mulher. Não? Pois estás na idade em que o homem já deve ter escolhido sua companheira. Estou esperando, murmurou. O sacerdote assentiu com a cabeça. Isso significa que ainda não encontraste a pessoa a quem poderias oferecer o teu afeto? Compreendo. Esperas muito e queres oferecer muito. Continua esperando. Não tenhas pressa em escolher. Encontrarás a moça digna de teu amor e de tuas esperanças. Contanto que não tenhas de pagar por tua escolha um preço tão alto como o meu, acrescentou Zacarias. José não respondeu nada. Era-lhe difícil encontrar uma resposta para a dor alheia, que continuava aflorando no outro como o broto de uma raiz profundamente oculta. Não podia estar de acordo com o pessimismo do velho sacerdote. E, ao mesmo tempo, que podia dizer
sobre a desgraça que coubera a Zacarias. A vertente do monte atrás do qual se achava Belém ia vestindo-se de um vermelho mais intenso. O vento se fez mais forte e sacudia com violência as folhas e as ramagens. Abaixo, ocultos sob a sombrinha das árvores, regressavam ao lar os rebanhos que voltavam dos prados. Ouviam-se os rumores de cencerros, balidos e vozes humanas. Queres voltar amanhã? Perguntou o sacerdote. Sim, Zacarias. E que vais fazer? Seguirei o teu conselho, vou embora. Mas não irei com os outros para Antioquia. Creio que em Antioquia não encontrarás a mulher a quem queres dar teu amor. Ali a vida é ruidosa demais. Obrigado, Zacarias, por todos os teus conselhos. Eu voltarei pensando para onde devo ir. Que o Altíssimo te guie no caminho. Juntos recitaram o Arbit, a oração do novo dia, que já se aproximava, porque tal como o mundo surgiu das trevas, o novo dia nasce do entardecer. Novo dia, na época, nascia no entardecer, né? 6 horas. Em seguida, se separaram. Uma criada havia preparado o leito de José no terraço. Antes de deitar-se, desceu outra vez para certificar-se de que não faltava alguma coisa para o burrinho no qual tinha vindo. Encontrou, porém, o animal bem servido. O asno se mexia, meio adormecido, em cima de uma braçada de feno, cheia de ramos de cardo recém-cortados. Retomou o caminho para casa quando, de repente, alguém o chamou na escuridão. José, filho de Jacó, espera um momento. Ele se deteve. Não distinguia a figura da mulher, mas imediatamente supôs quem o havia chamado. Estou ouvindo, Isabel. Perdoa-me por dirigir-me a ti, sendo mulher. Mas sou velha, e ouvi tua conversa com meu marido. Queria agradecer-te. Por que desejas agradecer-me? É que dispersaste os negros pensamentos que haviam penetrado na alma dele. Mas não dispersei nada. Claro que sim. Ele foi descansar tranquilizado. E quero agradecer-te também pelo que disseste da mulher e do amor. É assim que eu penso e assim eu sinto. De onde vieram a ti semelhantes pensamentos? Até os profetas falam muito contra a mulher. E, no entanto, dá a impressão de que também eles pressentiam algo. Tu, Isabel, dizem que conheces a Escritura. Conheço-a. Mas as palavras dos profetas estão cheias de mistérios. É verdade. Mas cada um deles teve mãe. Eu mal me lembro da minha. Entretanto, lembro-me dela com respeito e amor. Não poderia pensar mal. Aquele de quem falam os profetas deverá ter sua mãe, uma mãe digna dele. Falas do Messias? Sim. Muito se fala sobre ele nestes dias. Conheço uma anciã na cidade, plenamente convencida de que irá vê-lo antes de morrer. Acreditas realmente que ele aparecerá em nossa época?
Tantas gerações estiveram esperando e morreram sem ter conseguido viver para ver. José se manteve à distância e continuava a falar-lhe, separado dela por alguns passos. Nem mesmo podia distinguir sua figura na escuridão. Não sei, Isabel, disse ele. Teu esposo é quem deverá saber se realmente se completou o tempo da chegada do Messias. Se os pressentimentos daquela mulher forem reais, deveria vir já agora aquela que vai ser sua mãe. Bendito o ventre daquela cujo filho livrar a mulher do desprezo, exclamou, porque ele o fará. Estou convencido disso. Que a bênção desça sobre tua cabeça, José, por essas palavras. Escuta. E aproximou-se de improviso. Ele viu na escuridão a sua figura envolta num manto branco. Escuta. Ouvi quando dizias que não tinhas esposa e que esperas pela mulher a quem possas oferecer o teu amor. Quero dizer-te, conheço uma moça que merece um amor como o teu. De quem estás falando? De minha sobrinha. Seus pais morreram, deixando 2 filhas. Meu marido consentiu que fossem educadas em nossa casa. Durante anos viveram aqui. A maior está casada, tem filhos. A menor já deixou de ser uma adolescente. E está aqui em vossa casa? Não. Está vivendo na casa de sua irmã. Ajuda-a cuidando das crianças e da casa. Vivem na Galileia, em Nazaré. Já que, como dizias, queres ir para algum lugar, vai a Nazaré. É uma cidade onde um bom artesão, como tu, finalmente achará trabalho. Procura por ela. Conhece-a. Oh, que alegria me darias se fosses tu quem a tomasse por esposo. Disseste que é digna de amor? Se existe uma moça por quem vale a pena sacrificar tudo, ela é realmente essa pessoa. Disseste muito. Quisera eu ter uma esposa a quem poder amar, assim como teu marido te ama. Já que a educaste, deves conhecê-la muito bem. O vulto branco na escuridão adiantou-se alguns passos. Não sei se posso afirmar que a conheço. Disse rapidamente. É minha sobrinha e, no entanto, jamais chegarei a compreender como semelhante menina pôde aparecer entre nós. Tens de vê-la tu mesmo. Nunca ouvi um homem falar do amor como tu o fizeste. E já que sabes amar, é possível que chegues a entendê-la. Vai vê-la tu mesmo. Não repares em nada, José. A lua apareceu no céu, espalhando sua luz através das ramagens, sacudidas pelo vento. A figura da senhora que estava na sombra tinha um aspecto de uma aparição. Sim, Isabel, disse ele. Irei a Nazaré. Então, aqui termina esse trecho, né, em que José vai a Zacarias para aconselhar-se segundo o desejo do pai, né, sobre para onde ir
pensando em se afastar de Belém, pensando em se afastar dos perigos que Herodes estava conjurando, né, sobre a família dele, da estirpe de Davi, porque, obviamente, Herodes estava ficando louco. Nós vamos ver um pouco sobre a corte de Herodes. E ele estava querendo fugir de Belém, porque Belém era muita. Quer dizer, era a cidade, né, do rei Davi. Né? Então, mas o autor nos leva aqui a um diálogo extraordinário, né? Sobre o tema do amor, né? Sobre o tema do amor. O tema. E o diálogo entre o jovem José, né, e o velho Zacarias, que se culpava de ter amado demais a sua mulher, né? Quase que rivalizando o amor que ele tinha por Isabel com o amor que ele devia a Deus, né? É uma beleza esse diálogo, né? Como ele se transcorre, né? E depois a sutileza, né, do autor, que no final promove esse encontro, né, entre Isabel, né, e José, e Isabel falando, promove esse encontro entre José e Isabel exatamente falando de sua sobrinha, né, sobrinha de Isabel, Santa Isabel, né? E o Zacarias reclamando, quase que reclamando do Altíssimo, por não ter tido um filho varão, né? Considerando isso como um desígnio de Deus, né? Uma reprovação de Deus, né? E ele, enfim, são todos personagens, né? Do grande acontecimento, né, do universo, que é a encarnação do Verbo, né? Todo aqui, todo nesse momento da descrição do romance, né, está prenhe, né, de significados para nós, né? Tanto a família de Zacarias e Santa Isabel, quanto José, né? Que agora tem uma indicação de uma moça a quem ele possa dirigir, né, esse amor que ele tem e que está lá em Nazaré, né? Enfim. E agora nós vamos, enfim, seguir a leitura cheia de excelentes surpresas, né, literárias e outras, né, certo? Eu queria agora ouvir se vocês têm alguma observação ou comentário sobre esse trecho lido. Foi o capítulo 2 da primeira parte. Professor, quando o senhor leu aí sobre os fariseus, né, foi descrevendo os fariseus, não teve jeito de eu não pensar nos globalistas, que sempre se associando aos governos, né, sempre em benefício próprio, usando de desculpas, né, de subterfúgios para poder justificar essa associação, né, entre eles. Os fariseus. E não só isso, né? Como também o Zacarias fala da classe sacerdotal aqui também, né? Porque ele era da classe sacerdotal, né? Então, assim. E a classe sacerdotal hoje,
se eu interpreto bem, ela deve não só significar a classe sacerdotal que veio da classe sacerdotal do Velho Testamento, que é a igreja, obviamente a igreja, mas também da classe sacerdotal que se opõe à igreja, né? Porque existe uma classe sacerdotal imensa que se opõe à igreja. Ela está dentro da própria igreja, mas também está fora da igreja. E que são sacerdotes ungidos não por Deus, né? Mas pelo capiroto. Existe uma classe sacerdotal do capiroto hoje, né? Esse tipo de Judas, né? Isso, que está aí no meio dos globalistas, né? Então, assim, existem os traidores da classe sacerdotal verdadeira e estão em conluio com a classe sacerdotal do inimigo de Nosso Senhor, né? Interessante que essa classe aí, que é da estirpe de Judas, hoje ela não está muito preocupada em se esconder mais não, né? Não. Ela está até mostrando quem é, como que ela age, né? Ela Tá soltinha. orgulhosa de si mesma. Tá soltinha. Né? Impressionante. Hoje não tem mais. Só quem não. O problema é que diminuiu muito as pessoas que conseguem ver isso. Por isso que elas estão tão abertas, né? Mas é aquilo que o senhor disse outro dia, né? Quem não consegue compreender o sentido das palavras, os seus conceitos, não consegue ver a realidade do certo. Não, infelizmente. É isso. É isso que a gente vê. E assim. E poucos verão, né? Na verdade, agora cada vez menos, né? Pessoas verão a realidade como ela é, né? E por incrível que pareça, os que estão vendo a realidade como ela é que parecem loucos aos olhares da multidão, né? Uhum. Enfim. É a loucura da cruz, né? É o chapéu de alumínio, né, Márcio? Então, todos com chapéu de alumínio para esse pessoal. Fala, pô, esses caras estão loucos vendo coisa. Nossa senhora, não existe. Mas. Pensa que também tem esse tipo de João, né? Que não sai do pé da cruz. Claro, Né? claro. Né? Para cada um traidor tem um fiel. E o resto debanda, inclusive, esse tipo de Pedro. Né? Há sinais encorajadores também, né? Para nós, enfim. No mundo é só a gente saber ver, né? E uma outra coisa que me toca assim, muito nesse capítulo é o seguinte. São José foi em busca de conselho, né? E conseguiu conselhos. E hoje é outro desamparo que a gente tem, porque a gente não encontra quem nos aconselhe, quem tenha uma vivência, quem tenha experiência, generosidade, né? Que não tenha um orgulho que vá à frente, né, de si para poder aconselhar os que estão precisando de conselho. Porque às vezes a gente, por mais que a gente busque as coisas, muitas vezes, o Márcio fala que é um ponto cego, a gente tem um ponto cego sobre si mesmo. E quem está de fora, uma terceira pessoa, com um olhar menos apaixonado, vamos dizer assim, menos influenciado por talvez até um convívio muito próximo, consiga ver e nos dizer desses pontos cegos, que a gente às vezes precisa de alguém que nos ajude para que a gente supere algumas dificuldades. E hoje em dia a gente
tem tão pouco disso. É tão pouca disponibilidade de que... Porque, assim, a idade hoje, a gente já falou muito disso, a idade não significa mais Nada. que a pessoa tenha sabedoria. Não significa mais nada. Porque, infelizmente, né, eu acreditava assim, que a pessoa, ao ir perdendo suas capacidades físicas, que é o que a idade vai fazendo com a gente, né, que ela fosse ganhando, por outro lado, em sabedoria e vivência. Mas como as pessoas, né, eu volto ao mesmo ponto, como as pessoas não têm mais capacidade de identificar a realidade, e outra, às vezes eu percebo que tem até muito medo de enxergar, porque realmente é muito assustador. É porque a realidade sempre nos resiste, né? Sim, Sempre resiste aos nossos desejos. Então ninguém quer resistir, ninguém quer que os seus desejos sejam negados. Né? Nós somos todos acostumados e direcionados para uma vida que nos favorece em tudo, né? De confortos. De prazer. Então, de prazer, exatamente. Então, quando a realidade se impõe contradizendo isso, a pessoa quer fugir. Igual menino. Não, isso não é verdade. Não, isso eu não quero. Então, assim, aquele que podia ser sábio e ajudar os que vêm, sendo da sua prole ou não, né? Porque hoje a gente não vê nem um legado, nem os pais preocupando em deixar um legado de sabedoria. É só, no máximo, e olhe lá, um legado financeiro para os seus filhos. Não existe uma preocupação em passar um conhecimento, uma sabedoria, não existe. essa busca de Deus, esse modo reto. Né? O senhor falou numa historinha ontem, numa leitura que o senhor fez pequenininho, no vídeo, sobre a honradez. A honradez, né, professor? Então, eu até outro dia vi um exemplo de honradez de uma moça bem jovem, 20 e pouquinhos anos, e eu fiquei impressionada, porque é muito raro hoje em dia. Essa palavra desapareceu, né? Desapareceu. Essa palavra acabou. Desapareceu, e quando alguém se mete a falar dela, a falar de dignidade, ele é ridicularizado. Né? Que vale. Você é bobo demais, né? Não estou falando para mim, estou falando que a gente vê os outros sofrendo com isso, né? Que é um deboche, né? Virou uma coisa ridícula. A gente vê em todos os lugares, né? Por exemplo, esse show de horrores, né? Que a gente está assistindo agora, com a tragédia lá no Rio Grande do Sul. Eu digo show de horrores porque a tragédia já é um horror. Agora, os seres humanos diante da tragédia é uma coisa tão nojenta, tão asquerosa, querendo se aproveitar, né? Você vê, não tem... quer dizer, a gente vê muitos exemplos também elevados, né? Mas a honradez, não é? Ali, ela inexiste. Né? Você não vê homens honrados mais hoje. Em nenhuma situação. Numa situação de crise ou de tragédia, ou numa situação mais tranquila. Você não vê honradez hoje nas pessoas que você trata usualmente, né? Na sua casa, no comércio, na igreja, acabou, né? Agora, você me falou um negócio, você comentou um negócio aí muito interessante, que é o seguinte: homens idosos, né, com experiência, tá certo? Como era o Zacarias, né? Para José. Imagina o seguinte: imagina hoje um homem idoso.
Eu já tô, né? Eu já tô com quase 70. Mas vamos imaginar um homem com 75 anos. 75 anos significa 2025, significa que ele nasceu em 1950. 1950, na década de 60, ele era adolescente. Bom, a década de 60 foi a década da debandada geral, né? De tudo que era importante no mundo, né? Era a década, bom, foi a década do concílio, mas foi a década do Woodstock, foi a década dos jovens em Paris virando os carros no meio da rua, do apelo anticoncepcional, né? Do festival de Woodstock, do homem indo à lua. Então, essas pessoas que hoje têm 75 anos foram todas contaminadas por isso aí. Então, você vai ver homens velhos de 75 anos hoje, cheio de tatuagem, não é? Completamente ateus, completamente devassos, completamente perdidos, completamente. Enfim, eu tenho um ou outro amigo com essa idade desse jeito. Desse jeito. Então, onde é que você vai encontrar esses homens? As pessoas não. Elas continuam precisando de conselhos. As pessoas continuam precisando de orientação. Como é que a gente vê isso? A gente vê por causa do extremo sucesso, do avassalador sucesso da psicanálise no mundo. Psicanálise é um método completamente errado. Ele erra em tudo, mas principalmente ele erra sobre a natureza humana, que são um método de aconselhamento, de como você viver seus problemas. Longe de Deus, com uma antropologia filosófica completamente errada, mas que o homem precisa tanto disso que ele procura ter isso. Né? Porque os confessionários não existem mais. Quando existem, na maioria dos casos, são uma imitação barata da psicanálise. Infelizmente, eu estou falando isso com muita lamentação. E raros são os confessionários abertos com seriedade, né? Então é isso. O homem nunca deixou de precisar de conselhos, né? Em nenhuma idade. Mas havia uma classe chamada classe sacerdotal. Essa classe sacerdotal existia antes do cristianismo. A classe sacerdotal foi sempre uma classe dessa estirpe, de aconselhamento, de direcionamento, né? E agora, a classe sacerdotal, logo depois da Revolução Francesa, foi substituída pela classe de psicanalistas, né? Psicólogos. E aí, nós estamos aí com gente de 70, 75 anos na academia, tatuado desde do fio do cabelo até o dedão do pé. E achando que o importante é, enfim, viver para sempre, né? Porque quem acha isso é incrível, né? Ele nega a realidade da morte. Veja, quando você nega a realidade da própria morte, que é o que essas pessoas fazem no dia a dia, você negou a última de todas as realidades, aquela que só louco pode negar, né? Essas pessoas estão negando a realidade da morte. Então, as outras realidades mais comezinhas, ele não vai aceitar, né? Professor, Márcio. agora sou eu, tudo bom? Diga. Eu prestei atenção também naquela primeira parte da descrição dos romanos, eles estão descrevendo a OTAN, né? Exatamente, os romanos. É a Pax Otanística, né? Pax Otanoro, não sei lá. Assim. Mas a segunda parte, bom, que a Ana Paula já falou muito bem sobre a parte dos conselhos, né? Primeiro que não há muita gente que os peça e menos ainda gente que se dispõe a oferecê-los, né? E a vida começa a virar uma charada
né? Você começa a tatear enquanto simplesmente gostaria alguém a jogar uma luzinha ali no caminho para você, se fosse uma piscadela assim de luz, né? Um pulso de luz que já enxerga o caminho melhor, né? Mas o pessoal está aí dando cabeçada por aí mesmo, porque também quem deveria dar o conselho não, às vezes não quer dar, não sabe também, é completamente bagunçado. Às vezes quer, né? Ah, sim, aí às vezes compre o meu curso, Às vezes quer. faça psicanálise, É. faça uma terapia aqui, ela vai durar uns 20 anos, você vai terminar pior do que você já estava, e aí vai, né? É. E a outra parte, esse diálogo aí de São José com Zacarias e a Isabel, né? Ela ficou bem impressionada ali, me lembrava o tempo que eu era jovem solteiro. Uma coisa engraçada, naquele tempo já se via isso já se vão aí mais de 30 anos, né, que eu tô fora do mercado. Você tá fora do mercado? Tem isso tudo, rapaz? Pelo Tenho, amor de Deus. eu encontrei a Ana Paula em 94, né, então desde então eu estou fora do Ah, mercado, eu fui tá. retirado da prateleira. É, aí é verdade. Mas as minhas tentativas anteriores a ela, eu observava também o seguinte: se você fosse um cara meio parecido com São José, bem intencionado, legal, tinha um papo assim mais afetuoso, as candidatas à sogra adoravam. Adoravam. Ah, sim. Mas as moçoilas que fossem da mesma idade minha detestavam. Você conquistava a sogra, né? Porque tava a sogra, o sogro, É, os irmãos, é. os tios, o que fosse. Mas a pessoinha mesmo, não, né? Não, É, não. Não as que fossem da minha idade. é, Ou as que fossem bem mais velhas, aí pensa, o que eu vou fazer com a pessoa da cidade que tem uma vivência que eu não tenho, tipo, né? é. Ou então as muito menos que, né? Que aí já ainda não estavam, talvez não estavam cínicas o suficiente, né? Mas basicamente o sujeito que viesse com um papo desse naquela época já percebia no olhar dessas pessoinhas assim, várias reações do tipo tédio, pavor, nojo, porque o cara parecia meloso, pegajoso, alguma coisa assim, né? É. A senhora, minha esposa, que sabe que eu não sou um cara que fico tolhendo os movimentos de ninguém, muito pelo contrário. E hoje, então, aí eu fico imaginando, hoje, então, deve ser muito pior, porque talvez nem haja Não, hoje é impossível. Nem as pais e rapazes. as mães, nem os pais e as mães vão Não, ter. que já são desse pessoal, já dessa geração que fazia essa cara ou então às vezes de ridículo, né? Então não vai ter nem rapazinhos que pensem e falem sobre isso, e muito menos mocinhas que sejam dispostas a ouvir isso. Basicamente, o que a gente percebe do rapazinho é: vamos logo ao que interessa. E da mocinha, vamos falar de negócio, né? Parece mais Isso, ou menos assim, né? Ah, diga. isso na melhor das hipóteses, né, Márcio? Isso, quando conversa, Porque né? pode ter as cores de cabelo, os gêneros, milhares de gêneros, né? Que você não. Sim. Enfim. Na melhor das hipóteses, você vai ter isso aí que você está falando Pois é, hoje. exatamente. Né? E me lembrou agora o senhor falando um meme, né, que me veio lá do outro lado do mundo. O pessoal falando assim que, é, por exemplo, que eles falando assim que a mulher moderna ela é ignorante, não sabe as oportunidades que ela está perdendo quando é jovem, se enfiando em lugares assim. Mas eu também estendo isso aos homens também. E ele termina falando assim, esse meme, falando, elas não sabem nem definir o que é uma mulher. Aí eu comentei com a pessoa assim, e obviamente com a pessoa que não sabe definir uma mulher ou definir um homem, isso eu leva também para o campo dos homens, consequentemente elas não sabem se comportar como uma mulher, nem eles como um homem. Não, é claro que não. Né? Mas o fato é que hoje em dia parece que os diálogos assim, de relacionamentos assim, entre sexos diferentes, ou até iguais, né, digamos assim, parece aquelas naqueles filmes de máfia, os mafiosos sentam assim numa mesa e falam: vamos falar de negócio? Você tem o que eu quero e eu tenho o que você quer. Então assim,
Onde é que existe amor de querer o bem do outro, né? De desejar se sacrificar pelo outro? Nada. É só simplesmente o que é o meu bem, a minha satisfação. E depois que isso me entediar ou não servir mais, eu descarto. É praticamente um negócio entre mafiosos, né? É, Olha o ponto que a coisa chegou. é. Na minha época, eu já percebi isso em muita gente. Tanto é que teve um tempo que eu falei assim: quer saber? Vou parar com isso, desisto. Pronto, largo isso pra lá, vou continuar trabalhando, vou tocar minha vida aqui. E até apareceram umas. Né, igual outro dia eu falei com o senhor, né? Apareceram as mocinhas bonitas, mocinhas ricas. Eu dispensei todo mundo. Elas faziam aquela cara tipo: como você me ousa dispensar assim? Não confio mais em vocês. Pronto. Né? E aí, depois de um tempo, eu conheci a dona moça aqui. Aí acabou. Estamos aqui nessa. Te tirou do mercado, te tirou do mercado. Ela passou por vários testes, viu, professor? Porque É? depois de ter trombado, claro, né? Assim, é o que eu recomendo para todo mundo, né, que vai mexer com essas coisas, né? Sabe, você vê, examina as qualidades dessa pessoa, examina se os defeitos dela merecem um desbaste assim para parar as arestas ou não, porque às vezes não tem jeito, não dá. É difícil demais, né? Às vezes o esforço é grande demais. O esforço não vale a pena, porque ele vai desgastar e a pedra não vai se arredondar ali, não. Ela vai machucar ali, não vai deixar. É. Vai deixar essa viagem seguir confortável, não. É igual aquele sapato, né? Igual eu falo pro pessoal, olha, namorar é igual você usar um sapato. Você vai na sapataria, tem um tapetinho macio ali, né? Que ele já põe de acordo, você calça, perfeito. Mas você tem que imaginar o seguinte, aquele sapato você vai ter que andar com ele um tempão. Se tiver alguma imperfeição ali no ajuste, ou você faz igual o pessoal antigo, né? Mete jornal lá dentro, tinha uns doidos que enchiam de milho, jogava água, o negócio inchava, sei lá. Senão isso aí vai machucar seu pé, vai acabar te impedindo de andar, inclusive. Se você depender da caminhada, você vai nem poder usar esse sapato. Ô, Márcio, você tá antigo demais com esse negócio de sapato, cara. Cara, que É. coisa, só eu lembro de Hoje você só mesmo. tem Cara, só que é tem isso? E outra coisa, hoje tem fábrica de sapato que fabrica o sapato para o seu pé. sua medida, né? Aqui em Belo Horizonte tem. Olha, eu já ouvi falar de uns sapateiros, só que eu perdi. Meu irmão conhecia. Eu perdi a rota dele. Cara, mas esse negócio do paninho para coisar do sapato. Isso é sapataria da década de 60, 70, que você ia na sapataria ali na Caetés. Ali na sapataria americana. Na Fospena, isso, pelo amor de Deus. Elmo, quando ela vendia Na Elmo, meu Deus, você tá velho demais, mano. Eu não lembro disso, eu só ouvi de contar, né? E olha que eu nem estou daqui, né? Eu cheguei aqui, já tinha Também não. E tal. Pois é, você ainda chegou com mais... Nossa, você é muito engraçado, cara, com essa história. De sapataria, hoje você Pois é, hoje você compra na internet. Chegou eu não tudo. tenho paciência com a grosseria dos vendedores mais, eu fui comprando na internet. Não sou tão velho assim não, tá vendo? Nossa senhora, muito engraçado. Mas pensa bem, professor, esse diálogo lindo aí do São José com É belo demais, né? Zacarias, Muito bonito. maravilhoso, e a mulher ali, ela percebeu, porque ela tem uma, né, o Zacarias tem uma afinidade com São José nesse ponto aí, e ela percebeu esse valor e pensou, eu conheço uma menina que merece um sujeito desse. Hoje em dia, o que as moças fazem assim? De ver um cara até assim, né, bacana e tal, mas meio pobrezinho, né? Não vou nem apresentar. Aí tem um cara ricão, canalhão ali, né? Pegador geral. Aí eu vou apresentar minha irmã, minha filha, minha sobrinha, minha neta, sei lá, pro cara desse. Aí depois dá uns desastres nas mentes por aí, depois o homem é tudo pilantra. Assim, homem, nós temos que definir o que é homem primeiro, né? Hoje não tem mais. Tem vários gêneros, né, mano? Hoje tem muitos, gêneros, né? Mas assim, o homem, para essas muitas letras que estão reclamando, eles falam assim, tem que ser assim, lindão, o perfumado, igual as alunas minhas, né? Uma vez eu fiz um teste lá, assim, o pessoal faz uma lista aí do que vocês pensam, então, para coisa tipo St. Valentine's Day, né? Dia de São Valentim, Dia dos Namorados lá no Hemisfério Norte. Então faz uma pequena lista daquelas coisas que vocês gostariam de ter seu namorado. As meninas fizeram uma lista mais ou menos em torno de 50 atributos, né?
Foram falando, explicando e tal. Que- Passou um tempão. Que coisa, hein? Apresentar. Aí os meninos. E vocês, meninos? Cadê a lista de vocês? Não, professor, nossa lista é pequena. Nós queremos apenas uma menina razoavelmente bonita, que goste de nós. E. O homem. Três coisas. Ela seja razoavelmente bonita, goste de nós e seja simpática e agradável. Isso aí. Três coisas. As meninas caíram o queixo assim. É só isso? E nem isso a gente consegue. Não consegue, não. Ah, isso foi bom, hein? Essa conclusão foi boa. Essa conclusão foi boa. Uns 14, 15, 16 anos, né? É só isso, nem isso a gente consegue. Aí elas ficaram assim, só isso, não precisa ser linda, maravilhosa, não? Pois desse jeito, né, professor? Então, as coisas estão completamente destroçadas. Eu acho que se eu tivesse hoje uns 22 anos, na época que eu dei um basta nesse negócio de ficar tentando arrumar namorada, né? Não tinha muito azar, não, sabe? Mas o problema é que as coisas não engatavam muito bem, não. Se fosse hoje, eu já tinha desistido completamente. Hoje não tem condições. A gente vê a cabecinha do pessoal. Não assim, tem. tá, Não, e hoje tem perigos, inclusive jurídicos, de você se aproximar de uma mulher, né? Extremamente. Isso aí não dá pra você fazer isso mais, não. Realmente. Tem uns mocinhos lá que uma das turmas de crisma antigos aí, que são os catarzinhos não chegam pra conversar com a gente. Fala assim, olha, e não deveriam. Tá? Aí fui falando, inclusive esse argumento, né? E tal. E vocês também deviam deixar esses meninos em paz, deixa esses meninos trabalhar, estudar em paz, para a vida deles, não. Entendeu? É desse jeito. Pois é, porque é desse jeito. Daqui a pouco ninguém vai saber o que é homem, mulher, o que é bicho, o que é gente, né? Não. É desse jeito. Então vou me despedindo, professor. Obrigado pela paciência. Obrigado a você, meu cara. Foi sempre muito engraçado suas histórias. Mas, então, lemos um belo capítulo aqui, né? De uma conversa, né? Entre São José e Zacarias, Isabel, né? Todas essas pessoas intimamente relacionadas, né? Com a vinda do Messias, né? E é bonito, né? Ver a imaginação do escritor, né? Concebendo esses momentos assim prévios, né? Da vinda do Messias, né? Os momentos que fizeram acontecer, né? Essa encarnação, né? Certo? Amanhã, se Deus quiser, a gente volta. Eu parei aqui na página 37 e começaremos o capítulo 3 aqui, tá certo? Deus lhes pague a presença, os comentários, observações. Fiquem todos com Deus, tenham um santo dia. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. São José, rogai por nós. São Felipe Neri, rogai por nós. Nossa Senhora de Fátima, rogai por nós. Em nome do Pai, do Filho, do Espírito Santo. Amém.